Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Assunto do vídeo de hoje: amizade entre homens e mulheres é possível? Meu nome é Ana Paula Crispim, eu sou psicóloga. Resolvi lançar esse tema hoje por acaso, porque eu tava assistindo um podcast ontem, né, da Machosfera, né, podcast de assuntos de homens, né, masculino. Adoro ver podcast da Machosfera, para poder entender um pouquinho mais como é que tá a mentalidade dos homens, né? Interagir com eles e tal. E aí eu tava lá no chat, interagindo, normal. E aí teve um rapaz que me perguntou assim: você acha possível, no chat, na hora do podcast mesmo, você acha possível ter amizade entre homens e mulheres? E aí eu dei no chat, não dá pra falar muito, né? E aí eu respondi que sim, botei lá uma resposta rápida. Mas aqui eu resolvi fazer um vídeo porque vira e mexe eu vejo as pessoas perguntando isso. Será que é possível amizade entre homens e mulheres? Gente, vamos lá. Primeiro, vou falar da parte das mulheres, tá? Da maioria, porque não existe uma regra. Não existe uma regra. Cada pessoa com a sua cabeça, com o seu guia. Mas pensa o seguinte: nós mulheres, a gente é muito ligada à segurança. A gente busca muito segurança. Então você imagina que, sei lá, a mulher, ela, quando ela tá com um amigo, homem, né, ela se sente mais segura do que quando ela tá com uma amiga mulher, por motivos óbvios, né? Os homens, eles são mais fortes, os homens, eles são mais corajosos. O homem, dependendo da cabeça que esse homem tenha, ele vai ser protetor, sim, de uma mulher, mesmo se ele não tiver acompanhado com ela como namorado, marido, alguma coisa, sem ser irmão, sem ser nada. Automaticamente, ele tá mais... O homem, ele tem um senso de perceber se um perigo tá em volta muito maior do que o da mulher. Se ele estiver numa rua e vir um sujeito meio estranho, alguma coisa assim, o homem, ele é mais ligado nas movimentações das pessoas que poderiam indicar que pode acontecer alguma coisa de ruim. O homem tem essa sensação antes da mulher, de perceber a promiscuidade no ambiente, se tem um cara com uma má intenção. Então, dependendo da profissão desse homem, então, porque eu tenho um amigo que é policial, e é aí que eu me sinto mais segura mesmo, né? Eu sou solteira, então eu costumo, né, estamos falando de um vídeo de junho de 2023, né, gente? Mas assim, eu adoro ter amigos homens, adoro. Por quê? Primeiro porque é muito interessante você poder ter, como é que eu vou explicar isso? Você ter contato com homens em conversas, né? Mesmo que seja pelo celular mesmo, ali, WhatsApp, grupos, você tá sempre em contato, você consegue perceber melhor como é que os homens são, como é que eles pensam. Eu falo para minhas pacientes isso, que são solteiras, eu falo, você tem que ter mais contato, conversar mais com os homens. Conversa, mesmo que seja essas coisas assim de internet, né? Sei lá, aplicativos. Conversa. Por quê? Porque muitas vezes a mulher, quando ela não teve muita convivência com o pai, ou ela não teve irmão, primos, quando ela não conviveu muito assim na criação dela, ela fica um pouco meio assim, quando vem um homem falar com ela em algum ambiente, ela fica meio receosa, né? Nós mulheres, a gente tem esse problema mesmo, porque a gente nós somos criadas mais presas do que os homens. Normalmente os pais protegem mais as filhas mulheres. Então essa superproteção deixa as mulheres um pouco inseguras. Então a mulher, ela tem medo de entrar num Uber, a maioria, né? De entrar num carro com um homem desconhecido, sozinha, porque ela se sente um pouco ali vulnerável. Determinados ambientes muito cheios de homens assim, ela fica um pouco receosa, mas tudo isso é porque ela é fraca, porque ela é frágil, né? Tem mulheres muito fortes, tem, mas eu tô falando da maioria, né? Uma mulher, ela não tem como medir forças com o homem, né? Até se ele for mais, só se ela for uma lutadora de jiu-jitsu, uma pessoa assim, mas eu tô falando da maioria, né? Então a mulher, a amizade com o homem é maravilhoso porque ela se sente protegida, ok? Isso é um ponto muito importante. A outra coisa interessante é que as mulheres, elas sentem que ela com elas mesmas, elas têm um pouco de competição. E eu, como psicóloga, eu também estudei sobre isso, tá? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas as mulheres, elas têm uma tendência a competir
com outras mulheres, entendeu? É em tudo. E isso não é por maldade, isso é inconsciente. Então, quando ela tem um amigo homem e ela vai lá pedir uma opinião, ela fala assim, ai, amigo, poxa, o que você acha? Eu tô aqui conversando com o cara falou isso, isso e isso. Como ele é homem, ele já consegue fazer uma leitura diferente. Porque ele vai lá e vê a conversa, de repente a gente manda um print pro amigo e tal, ou conta, né, tá conversando. Ele já consegue pensar como um homem, não é lógico? Então ele consegue, com algumas informações, ele já consegue meio que ler ali se aquele homem que ela tá interessada, ele tá tendo uma atitude de interesse nela também. Porque eu sempre falo para meus pacientes, né, que o que o homem fala, ela tem que bater com as atitudes. Mas quando a mulher tá apaixonada, quando a mulher tá envolvida, ela às vezes não consegue, né, fazer essa leitura. E aí um amigo homem total conseguiria dizer pra ela, né. Mas tem um porém, né. O homem, para ser amigo da mulher, né, que é diferente a mulher, ela consegue total ser amiga de um homem, mesmo se ela achar ele bonito, inteligente, atraente. Por quê? Porque, pensa bem, a mulher ela já tem uma abundância de homens abordando ela virtualmente ou em festas e tal, em barzinho. Muito. Normalmente a mulher tem abundância. Ela não precisa nem ser linda, maravilhosa. Ela tem essa abundância. Então, pensa bem. Se ela tiver 10 amigos homens e os amigos dela forem homens bonitos, interessantes, inteligentes, ela não precisa que os 10 amigos homens tenham interesse nela, entendeu? De ficar com ela, estejam afim dela. Simplesmente, se o cara tá lá apaixonado pela namorada dele, ela vai gostar de ter amizade com um homem que ela admira, que ela acha inteligente, que ela se sinta protegida do lado dele, que ele é bonito, enfim, que ele é shed, como os meninos falam hoje em dia, que ele é um cara um bom partido, como diziam na minha época, né, de mais jovem. Então, a mulher total, ela consegue conviver, tomar um vinho, bater papo com um homem que ele não tem interesse nela. Ela não precisa que todos os homens que ela converse tenham interesse nela. A mais madura não precisa disso. E ela até gosta de ter amigos que ela admira, entendeu? O homem é que ele não consegue muitas vezes estar solteiro com uma mulher na frente dele, que até se ela tiver namorado, até se ela tiver marido, sei lá, se a mulher estiver dando muita atenção pra ele, se a mulher é bonita e interessante pra ele, né? O homem não se atrai por qualquer mulher. Pode ser o que é bonita pra um homem, pode não ser bonita pra outro, né? O homem tem tipo de mulher que ele gosta mais. Lógico que a sociedade impõe alguns padrões, né, de beleza na nossa cultura aqui, mas normalmente o homem ele tem o tipo de mulher que ele preferiria, né? O tipo físico e tal, idade, um monte de coisa. Então, mesmo que ele esteja diante de uma mulher que ela tem compromisso e que ela é apaixonada por outro homem, se ele tiver essa atração física, se ele tivesse interesse, pra ele é mais difícil ele estar em situações assim, tipo, só eles dois na casa dele tomando vinho, só eles dois na casa dela, só eles dois dando um carro, conversando. Ele tem mais dificuldade de estar nesse tipo de situação por causa da testosterona, porque o homem é visual. A mulher, ela gosta de ser bem tratada e ela quer que o homem ela quer que aquele homem, mesmo se ele for interessante fisicamente, ela quer que ele tenha alguma chance dela colocar ele num homem que ela teria relacionamento, né? Se ele for um homem muito bonito, muito atraente, mas ele for muito mais jovem que ela não gosta de homem mais jovem e não se imagina namorando com um homem mais jovem, ela pode total, de repente, não ficar pegada às qualidades que ele tem e não ter atração física, porque ela prefere um homem mais velho, ela prefere um homem com outra situação na vida. Então ela consegue estar num ambiente só ela e ele, e ela consegue ser amiga dele. Então vocês veem a diferença? Existe amizade entre homem e mulher? Existe, mas o homem teria que não ter atração por essa mulher. De repente ela é uma mulher que é totalmente fora do tipo dele, ele poderia estar num ambiente ele e ela que não ia dar nada. Essa mulher, ela também teria que, mesmo se esse homem for interessante, a mulher super consegue sair pra passear, fazer programa juntos, o amigo acompanhar ela em alguma situação e ela vai ficar super feliz
de estar com aquele homem do lado dela, e não necessariamente ela vai ter esse impulso sexual. Ela consegue total não pensar que ela quer ter nada com esse homem, mesmo se ela achar ele inteligente, bonito e tal. Então, a mulher consegue ser amiga de um homem que ela admira muito, acha inteligente, bonito e tal. Ela consegue. Ela total consegue. Não tô falando de todas, mas a maioria. E, inclusive, eu lembrei de um exemplo aqui. Eu oriento muito as minhas pacientes, e porque eu também faço, networking. Porque, né, o mundo competitivo, profissional e tal, é muito interessante que a mulher, ela tome a iniciativa de puxar assunto, de conversar com homens, mulheres e homens, né, porque networking é qualquer pessoa, mas com homens também, que ela quer ter um contato mais profissional. Então a mulher vai lá, interage, ela interage com homens virtualmente, presencialmente, que ela quer, porque a mulher precisa se cercar de pessoas que já estão no nível que ela gostaria de estar para fazer modelação profissional, principalmente. Eu digo isso para tudo na vida. Eu prefiro ter amizade com pessoas que andam nos ambientes que eu gosto de andar, que gostam do tipo de programação que eu gosto, que conversem assuntos que eu me interesse. Então, assim, claro que homens e mulheres são bem diferentes, né, em vários assuntos, mas eu preciso me identificar com as minhas amizades. Então, os amigos que eu tenho, homens, eles estão normalmente no lugar na praia que eu gosto de ir, moram perto de mim, gostam de frequentar o tipo de lazer que eu gosto. Tem mais ou menos... Eu, por exemplo, escolho da mesma faixa etária que eu, porque eu acho mais interessante, né? A gente vem da mesma época. Então, assim, eu tenho amigos mais jovens e tal, mas eu faço muito networking. E eu oriento minhas pacientes, mulheres e homens, a fazerem networking. Então você vê que a relação, às vezes, não é de amizade, mas é de trabalho. Então a gente trabalha junto. Ou o networking não é trabalhar junto, né? O networking você vai lá e se conecta com pessoas que já fazem aquilo que você quer fazer, já trabalham naquilo que você quer trabalhar, já são da área que você quer. Eu faço isso, olha, eu ultimamente, eu tô indo a vários, já fui em 5 podcasts, né, agora comecinho de junho de 2023 eu fui em 5. Cara, todos os podcasts que eu fui foram homens que me chamaram e que tocavam o programa. Cada podcast que eu fui tinha mais de um homem lá, né, às vezes apresentando e nos bastidores também. Eu fui muito bem tratada em todos os podcasts que eu fui. Eu voltaria em todos. Por quê? Porque são pessoas que estão ali para trabalhar, não estão ali para faltar com respeito. Eu fui sozinha, eu não levei ninguém comigo em todos eles. Fui muito bem tratada. Os homens são... Olha, eu sempre falo isso nas minhas consultas e nas entrevistas que eu vou. Existem homens maravilhosos, sim. Homens respeitadores, homens educados, homens que a mulher pode ser quem ela for, trabalhar no que quiser, eles não vão destratar a mulher de jeito nenhum, porque a educação deles não permite, entendeu? Inclusive, até se eles forem confrontados por essa mulher, até ali, numa situação de trabalho, por exemplo, o podcast tá todo mundo trabalhando, é divertido, mas é trabalho, não deixa de ser. Eles são mais, com a masculinidade saudável, eles mantêm ali uma postura, né, mais controlados, né, por quê? Justamente porque é uma mulher que tá ali, entendeu? Então, normalmente, a mulher, ela é, sim, bem tratada por homens, respeitada, e eu acredito na amizade entre homem e mulher por tudo isso que eu falei. Inclusive, eu sou um tipo de mulher que adoro ter amigos homens. Eu sou solteira. Quando o homem tá casado, ele não gosta que a mulher dele esteja em um ambiente muito masculino, tipo academia, personal trainer homem. Eu tô falando da maioria, tá? Porque tem uma galera que não tá nem aí, super tranquilo, super autoconfiante. Mas eu tô falando assim, eles ficam meio ressabiados mesmo, dela ir pra ambientes de festinha, ou sei lá o que, barzinho, onde tem outros homens, porque eles sabem que os homens, eles são mais de tomar iniciativa, de puxar assuntinho e de abordar a mulher.
Não é nem por ela, é até porque ele não quer que a mulher dele seja abordada por outros homens, né? Por motivos óbvios. Mas eu tô falando assim, fora desses ambientes, né? Onde a mulher dele poderia ter assuntinho com um homem que ela não conhece, o homem, ele tem uma tendência a não se sentir muito à vontade com uma mulher que ele teria uma atração física num ambiente mais propício para ter contato físico com a mulher, tipo casa dele, sozinho com ela e tal. Então, a amizade entre homem e mulher existe, mas da parte da mulher é muito mais prazeroso ela tá com o amigo homem do lado, porque a mulher, ela gosta de se sentir protegida. E o homem, ele não é tão prazeroso para ele assim, dependendo da situação, porque ele é o protetor. Mesmo ela sendo só uma amiga, é ele que vai, né, dependendo da situação, se um cara mexer com ela, se o cara for abusivo, é ele que vai ali se sentir numa situação de, né, dele proteger e tal. Então, pro homem, os assuntos de mulher são um pouquinho mais cansativos. Outra coisa, a mulher, ela é muito prolixa. Na hora que ela vai explicar alguma coisa, eu me enquadro nisso também, né? Os homens são muito objetivos. Os homens, eles explicam as coisas assim de forma muito objetiva. Eles conseguem, né, ter essa forma de raciocinar mais racional, mais objetiva. E a mulher, quando ela quer contar uma coisa, quando ela quer falar ou explicar alguma coisa, ela dá 1000 voltas, 1000 voltas, 1000 voltas. E isso cansa os homens bastante. O homem não tem muita paciência para conversar com mulher porque ela cansa, né? De tanto que ela dá essa viajada. Não tô falando de todo, mas a maioria. Então, conversar com uma mulher para um homem pode ficar um pouco cansativo, porque ele gasta a energia mental dele ali. A mulher com outra mulher não tem esse problema, porque elas são tudo assim mesmo, então uma conversa com a outra e aguenta. Dá apoio pra outra. Eles com eles mesmos, eles são muito papum, muito objetivos. Então, a amizade de homem com mulher é mais prazeroso pra mulher, porque ele talvez escute ela, puxa uma paciência ali, né? E ela não precisa disso. Ela vai escutar ele numa boa. Ela não tem esse problema, né? Então, os assuntos de mulher não são muito interessantes, o jeito que a mulher fica explicando, demorando muito, não é muito interessante. Então, a mulher, ela tem ajuda para problemas, quando ela passa um problema para o homem. Quando ela conta alguma coisa para o homem, a mente do homem já está meio que treinada e programada para escutar, já pensando em dar uma solução para o problema. Às vezes a mulher só quer falar pro amigo. Ou a mulher já até namora com esse homem mesmo, é casada, ela só quer contar uma coisa e ele já vem querendo dar as soluções. E isso para nós mulheres é muito legal, porque eu, por exemplo, quando eu contrato mentoria para aprender sobre como é que trabalha no YouTube, como é que trabalha na internet, eu prefiro contratar de homem. Porque uma pergunta... Eu gosto de contar meus problemas com meus amigos homens, eu gosto de mentoria com homem, eu gosto de professor homem. Por quê? Porque o homem, a mentalidade dele foi feita para os negócios, para o trabalho. Então, repara só, além de o homem ter essa visão de túnel para pensar numa solução para um problema, que isso é uma coisa maravilhosa, na minha opinião, qualquer profissão que o homem se mete, ele consegue dar voos altíssimos, mais alto que das mulheres. Hoje em dia as mulheres estão, em sua maioria, nas faculdades. As mulheres estão prosperando muito, as mulheres estão conseguindo independência financeira, as mulheres estão ganhando muito bem. Mas pega uma profissão, vamos fazer assim, quer ver? Um homem bem... Pega uma profissão que é extremamente feminina, sei lá, fazer comida, cozinhar. Quem são os melhores chefes de cozinha? Homens. Pega uma profissão que também é bem feminina, salão de beleza. Quais são os melhores salões de beleza, os donos de salões de beleza mais bombados? Eles são de salões de homens, né? Tem aquele Verne, é sempre homem, né? Moda. Quem é o costureiro mais famoso? É mulher ou é homem? Homem. Bota qualquer profissão. Se você botar... Hoje em dia tem até faxineiro homem. Eu conheço uma pessoa que já está há mais de 10 anos com um empregado doméstico, né? Uma pessoa que trabalha lá fazendo faxina, fazendo tudo, homem, entendeu? Então, as mulheres, elas amam trabalhar, elas amam ter o dinheiro dela e tal, mas se a gente botar um homem e uma mulher
na mesma profissão, os homens, eles têm mais essa... Porque o homem, a autoestima dele tá muito ligada à área profissional. Então, os homens gostam de pegar essa área profissional deles e se dedicar com força, entendeu? Eles ficam mais voltados. Até porque a mulher também, ela, muitas vezes, ela vira mãe, ela fica dividida entre a vida profissional e cuidar de filho. A mulher tem essa coisa, né? O homem, ele também vira pai e tal, mas ele não fica gestante, né? Então, ele não paga esse preço, né? De ter que ficar ali 9 meses, depois amamentando. Então, o homem, ele é mais feito para o trabalho e em todas as profissões, na maioria, os homens, eles são mais bem-sucedidos que as mulheres, até mesmo nas profissões mais femininas, né? Que seria costura, cozinha, moda, enfim, né? Maquiador, homem. E aí, se a gente for falar, vai ficar aqui, o vídeo vai ficar muito longo, né? Então, nós mulheres, quando a gente entende isso, quando a gente tem mais contato com homens, conversa mais com homens, a gente até entende melhor quando a gente está num relacionamento mais estável, né, casada e tal. Quando a gente teve essa oportunidade de conviver com amigos homens, a gente consegue entender que muita coisa que eles fazem não é porque eles são implicantes ou ruins. É porque o homem tem um modus operandi diferente do da mulher. E a mulher precisa, muitas vezes, estar em contato, assim, nem que seja assim, conversar com os funcionários do condomínio dela, vai no supermercado, pede ajuda para um funcionário homem. Ela tem que treinar essa escuta dela para ver como é que o homem funciona, para ela depois entender como é que ela vai conviver com o marido ou namorado sem ficar tão incomodada, né, com alguns comportamentos. Então eu sou super a favor da amizade entre homens e mulheres, mas fazendo todas essas ressalvas aqui, porque realmente não é muito prazeroso para o homem ela de repente convidar ele para casa dela, para algumas coisas. Se esse homem não tiver muita abundância de mulher na vida dele, certas situações realmente não são muito prazerosas para eles, não. Mas pra gente. Beleza? Beijo.